Bom, então agora a gente vai ouvir o Márcio e agradecer já de antemão o carinho que você está aqui com a gente. E esperamos que não seja a primeira vez. Obrigado. Agradeço o gentil convite para esse encontro, e o encontro me deu a oportunidade para reler a nova tradução do ensaio do Freud sobre a questão da análise leiga, e é de fato uma nova tradução, uma clareza que impressiona na argumentação e na exposição. Para quem ainda não está lendo Freud na nova tradução pela Companhia das Letras, eu indico, porque é um outro Freud. Esqueçam o Freud que a gente leu na Imago, né? E vocês vão encontrar um outro Freud nessa nova tradução. Então, o convite foi uma oportunidade para eu reler esse texto a partir dessa nova versão brasileira, e eu vou apresentar a vocês o texto e o contexto, e deste modo atualizar o problema da formação do psicanalista a partir da ética da psicanálise, tal como estabelecida os seus princípios por Jacques Lacan em seu retorno a Freud na década de 50, em especial o seminário 7 do Lacan, que é o seminário da ética da psicanálise. Ele vai ser minha referência para a leitura deste ensaio do Freud e para a discussão que eu vou trazer aqui para vocês nessa manhã. E espero conseguir transmitir a vocês aquilo que eu preparei. Mas vamos lá. A polêmica sobre autorização para a prática clínica psicanalítica eclodiu. Então veja que tem uma questão fundamental aí, que é a autorização. De onde o sujeito saca a autorização para ocupar a função de analista na condução de um tratamento. Tá? Então, essa autorização é dada por quem e em que condições? Essa autorização depende de uma certificação ou não? Tá? Então, esse é um problema que atravessa a história da psicanálise desde Freud, e as diferentes respostas a essa questão da autorização determinou os rumos da psicanálise na história, tá? Em todas as suas cisões que aconteceram. Então, esse ponto me interessa bastante abordar aqui com vocês, que é o problema da autorização. Então, essa polêmica eclodiu no 9º Congresso da Associação Psicanalítica Internacional, em 1925. O grupo, majoritariamente de médicos praticantes da psicanálise, exigiam que a condução do tratamento deveria ser instituída como ato médico, excluindo assim os não médicos do exercício da função. Esses não médicos, eles são designados como leigos, tá? Depois a gente vai ver melhor esse conceito. Mas leigo aqui quer dizer tão somente aqueles que não têm formação médica. Em julho de 1926, portanto no mesmo ano do Congresso, Theodor Reik, formado em psicologia na Universidade de Viena e tendo seu doutorado em psicologia, ele foi um dos primeiros psicanalistas pioneiros do grupo de Viena e um dos primeiros a frequentar as sociedades psicanalíticas de quarta-feira
que o Freud realizava na sua casa. Depois do expediente clínico, ele se reunia com algumas pessoas interessadas em psicanálise, e foi a primeira experiência de transmissão da psicanálise que a gente conhece, que tem notícia, que tem registro. E o Reiki estava sendo acusado juridicamente de charlatanismo. O que é essa acusação jurídica de charlatanismo? Charlatão é aquele que se propõe a praticar ao exercício de uma dada profissão para o qual não tem um diploma ou para o qual não é habilitado, não é reconhecido e, portanto, não autorizado. Tá? Veja que a questão da autorização volta aí novamente. E o texto que nós vamos tratar aqui, que é a questão da análise leiga, foi escrito pelo Freud com um propósito deliberado de defender o Reiki, que era um amigo discípulo, amigo querido do Freud, e o Freud via uma injustiça muito grande na acusação que estavam fazendo a ele, então ele tinha que responder juridicamente por praticar a psicanálise, não sendo ele médico. Vejam, ele era psicólogo. Na época, psicólogo não era autorizado a praticar a psicanálise, somente os médicos. Tá? E Freud vai tomar a defesa do Reiki. E ao defender o Reiki e os demais analistas não médicos, ele publica este ensaio convidando estrategicamente para um diálogo um interlocutor imparcial. Vou falar sobre isso. E assume publicamente a sua posição, a posição do Freud, de que a psicanálise é leiga e deverá continuar sendo leiga. Ele defende claramente que o futuro da psicanálise está nas mãos dos leigos, e se a psicanálise ficar restrita aos médicos, seria a destruição e o fim dela. Freud diz que leiga, psicanálise leiga, significa aquela não praticada pelo médico. E a questão seria também se aos não médicos deve ser permitido, autorizado, praticar a psicanálise. Pois bem, como é a situação aqui no Brasil? No contexto da realidade brasileira, o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer 35 de 2012, onde foi consultado se quem não tem formação médica poderia praticar a psicanálise, se não estaria incorrendo em um ato ilegal. Ao que o parecerista, não sei se vou ter tempo para conversar sobre o parecer, mas é um aspecto importante que eu quis destacar, conclui nesse parecer que a psicanálise não é um ato privativo do médico, e respondendo penal, civil e eticamente por seus atos, todos os que a praticarem. Também não é uma atividade regulamentada pelo Estado e, portanto, cabe a cada um que se autorize a praticar a psicanálise responder por seus atos. É nesse ponto que eu vou ancorar a minha fala: responder por seus atos. Essa resposta, ela só pode se constituir no campo da ética. Pois bem, vamos entrar no ensaio do Freud. O ensaio, a questão da análise leiga, é um belo retrato de longa tradição na história da cultura ocidental. Nele, encontramos retrato do quê?
Nele encontramos a fina flor daquilo que os gregos chamavam de retórica. A nobre arte inventada pelos gregos, a arte do convencimento. Eu vou pedir que vocês separem convencimento, convencer. Vencer pela palavra, restituir à palavra toda a sua potência. O ensaio do Freud é uma peça retórica de extrema beleza. Espero aqui transmitir alguns contornos dessa beleza retórica que contém no ensaio. Vencer pela palavra, restituir à palavra toda a sua potência. Não é outra coisa senão aquilo que aparece no próprio ensaio, quando Freud diz ao seu interlocutor: não podemos desprezar o poder da palavra. Ela é um instrumento poderoso, o meio de comunicar os nossos sentimentos, o caminho para termos influência sobre as demais pessoas. Palavras podem beneficiar enormemente ou infligir danos terríveis. Na gênese da palavra, encontramos a sua potência mágica. A palavra é, na sua gênese, um ato mágico. A ética da psicanálise requer todo o poder à palavra, aos atos de fala. O estilo do ensaio de Freud vaza a argumentação e reinscreve a clássica figura retórica, o diálogo. Platão elevou à plenitude o diálogo como recurso estilístico da retórica. Freud se utiliza dessa estratégia do diálogo em vários ensaios, né? Um deles é este, outro é o Futuro de uma Ilusão, né? Ele cria um interlocutor, né? E a partir dessa figura ele vai apresentando a sua argumentação. Isso você encontra nos diálogos do Platão claramente, porque essa é uma estratégia de inscrever vamos dizer, o pensamento, a inteligibilidade, a argumentação mediante a figura do diálogo. Não é outra coisa que acontece no cerne psicanalítico. Há um diálogo. Diante de um acontecimento político, o poder de excluir, no caso do Reich, e do impasse na tomada de poder pelos médicos no Congresso da IPA, Freud tomou partido dos leigos para não sacralizar, insisto nessa palavra, a estrutura de poder no ensino e transmissão da psicanálise. Ao se posicionar ao lado dos leigos, Freud sabia bem que era a única possibilidade de transmissão da psicanálise na história. Para exercer a sua verve retórica, escolheu um interlocutor imparcial para responder a uma questão fundamental destacada no final do primeiro parágrafo. Qual é? Examinar o porquê os leigos não podem praticar a psicanálise. Reconheceu que a questão está condicionada pelo lugar, isto é, em que país se pratica a psicanálise. Por quê? E aí ele dá alguns exemplos. Destacou que na Alemanha e na América, naquele tempo, era uma discussão puramente acadêmica, pois a legislação não intervinha e deixava que cada um dos cidadãos o direito de se tratar como e com quem quiser, e ao mesmo tempo
franqueava a todo e qualquer curandeiro tratar qualquer paciente, desde que assumisse a responsabilidade por seus atos. Então, a Alemanha e na América não tinha uma legislação excludente. Na Áustria, onde ele está e onde o processo contra o rei está acontecendo, país no qual e para o qual escrevo, diz o Freud, a lei é preventiva, isto é, proíbe ao não médico realizar tratamentos, sem esperar o resultado deles. A estratégia contida no ensaio de 26 reescreveu um ressentimento histórico de Freud em relação aos seus conterrâneos. Ou seja, a elite médica de Viena sempre ridicularizou Freud e sua invenção clínica e teórica. Freud interpretou a estrutura do silogismo contido na lei austríaca, nos seguintes termos. O silogismo é o seguinte: neuróticos são doentes, leigos não são médicos. A psicanálise é um procedimento para a cura ou melhora das enfermidades neuróticas. Por consequência, não é permitido que leigos pratiquem a análise em neuróticos, e se o fizerem, poderão ser punidos. Numa situação tão simples, diz o Freud, dificilmente alguém ousaria se ocupar da questão da análise leiga. Por quê? Porque diz que há complicações que a lei não considera, como, por exemplo, pode ser que os doentes, neste caso, os neuróticos, não sejam exatamente como os outros doentes. E que os leigos não sejam propriamente leigos. E que os médicos não ofereçam exatamente aquilo que se espera dos médicos. Termina ele. Interroga os termos do silogismo, dizendo que os neuróticos não são semelhantes aos doentes tratados pelos médicos. Trata-se de uma outra classe de doentes. Isso é importante. E que os leigos não são propriamente leigos. Por quê? Porque passaram por uma formação específica. Se isso for provado, será justo solicitar a suspensão da lei que proíbe os não médicos o exercício da função analítica no tratamento de pacientes psiconeuróticos. Deixa eu dar um pouco de filologia aqui para vocês. A palavra leigo, em alemão, ela tem um sentido religioso. Por quê? Porque é atribuída a quem não tem autorização para conduzir um ritual religioso. Então, por exemplo, nós temos a figura do sacerdote, né, e do leigo. Aliás, esse termo é usado na Igreja Católica, né? Quem são os leigos? São aqueles que não têm autorização, não foram investidos por um poder sacral para ministrar os sacramentos, para conduzir os rituais. Tá? Então, veja de onde vem a palavra. Então, tem um sentido religioso. Mas a palavra também deriva de uma outra, em alemão, que pode ser traduzida como amador. O leigo seria uma espécie de amador. Amador no sentido que nós falamos, por exemplo, teatro amador, futebol amador. Né? Eu sou um amador em letras, né? Eu sou um amador em arte. Quer dizer, você não tem uma formação específica naquela área. Então, a palavra também tem esse sentido amador. Laico, de onde vem leigo, né? Laico, em latim, designava o serviçal dos conventos.
aqueles que trabalhavam limpando latrinas, na cozinha, na horta dos conventos. Eles eram os laicos. Em português, leigo designa aquele que não recebeu as ordens sacras, o que é mundano e secular, aquele que é estranho ou que revela ignorância ou pouca familiaridade com determinado assunto, profissão. É um desconhecedor, portanto, um inexperiente. Olha a quantidade de adjetivos que estão contidos na palavra leigo. Vocês estão percebendo que a posição do Freud tem uma estratégia política, né, de não sacralização da psicanálise. E essa foi a grande crítica do Lacan à IPA, né, dizendo que a IPA, Associação Psicanalítica Internacional, sacralizou a formação psicanalítica, ritualizou essa formação psicanalítica e tornou Freud uma espécie de figura sacralizada, né, onde a formação consistia tão somente em repetir, tal como um papagaio, né, os sons das palavras sem ter a menor compreensão do que se falava. O ensaio visa instruir de maneira mais fidedigna possível indivíduos imparciais sobre as peculiaridades do tratamento analítico. Asseverando que a situação analítica não admite uma terceira pessoa, o leitor interlocutor isento de parcialidade deverá se contentar com o relato do narrador Freud. A personificação do interlocutor é um aspecto muito curioso no texto. Quem é o interlocutor? É um homem culto, bem informado, crítico, por suposto jovem, que nem por comodidade, nem por conveniência, deixará de ser imparcial. Ou seja, ele não é nem um médico, o interlocutor, né? Não é nem um médico e nem um praticante da psicanálise. E também nunca se submeteu a uma experiência como analisante. Essa é a figura que o Freud constrói do interlocutor. Na sequência, fez uma tipologia dos sintomas psiconeuróticos, agrupando num só conjunto as estruturas clínicas em psicanálise, que são a histeria, a neurose obsessiva, a psicose, neurastenia. Ele vai descrevendo os sintomas que esses pacientes apresentam como demanda de tratamento, mas você não consegue identificar no texto, olha, a histeria é isso, a neurose obsessiva apresenta assim, a psicose assim, né? Ele vai compondo como numa sequência, formando um conjunto de estruturas clínicas, né, para mostrar quais são os sintomas que a psicanálise trata. Esses doentes, vamos chamar assim, quando procuram os médicos, diz o Freud, para se queixarem de seus sofrimentos, encontram como respostas categorias diagnósticas que o classificam, rotulam e etiquetam de acordo com o manual vigente. Bom, se você vai procurar um médico psiquiatra hoje, né, como é que ele vai classificar, rotular, diagnosticar? A partir do DSM-5. Mas Freud já percebia que os médicos do seu tempo não davam a menor acolhida ou acolhimento aos sofrimentos psiconeuróticos. Continua o Freud dizendo, o que um médico faz quando recebe um doente com essas características que ele apresentou? Eles examinam
os órgãos do corpo, as estruturas ósseas e nervos, e descobrem que estão sadios. Não encontram no corpo o princípio de causalidade para justificar o lamento desse tipo de doentes. Ou seja, o sofrimento psíquico não tem uma causalidade somática. Ora, se não está no corpo, não existe. Ainda hoje é assim que se faz medicina. Se não está no corpo, se a causa não está no corpo, é fingimento, é dissimulação, é teatralização, é atriz, é piti. Então, nesse momento em que o Freud está falando da questão da etiologia, da ausência de uma etiologia somática para os sintomas de sofrimento psíquico, o interlocutor toma a palavra pela primeira vez e faz uma interjeição dizendo: agora vamos saber o que o psicanalista faz com o doente a quem o médico não pôde ajudar. Inicia-se assim a mais ilustrativa descrição da situação analítica que eu conheço na obra do Freud. Na página 130, essa descrição começa assim: tudo o que acontece entre eles, analista e analisante, é que falam um com o outro. O analista não usa instrumentos, nem sequer para um exame, não prescreve medicamentos, sempre que possível, deixa inclusive que o doente permaneça em seu ambiente e com suas relações habituais enquanto o trata. Ou seja, não manda para o asilo, não manda para o hospital, né, que é a primeira alternativa. Isolar o paciente. Naturalmente, isso não é uma condição. O analista recebe o paciente em determinada hora do dia, deixa-o falar, escuta-o, fala com ele e faz com que ele o escute. E é aí que entra o interlocutor e diz: ah, então é isso. O tratamento psicanalítico é uma espécie de mágica. Você fala e a doença desaparece. Como é que você pretende convencer o doente a acreditar na magia da palavra ou da fala, que deverá libertá-lo de seus sofrimentos? Ao que Freud responde: eu o convido à associação livre. Peço que ele fale tudo o que vem ao espírito, mesmo que seja sem ordem e distinção. Peço para ser totalmente sincero, falar do que carrega dentro de si e que gostaria de ocultar dos outros e de si mesmo. Terceira interjeição. Admitindo a suposição de que o neurótico sofre de algo que o oprime em segredo, e ao fazer com que ele fale e exponha o que o sufoca, você pretende livrar-se do peso que ele carrega e assim ele vai se sentir mais aliviado. Pois bem, esse é o interlocutor. Mas esse é o princípio da confissão, desde sempre utilizado pela Igreja Católica para assegurar seu domínio sobre os seus espíritos, seja em ato ou intenção. A pergunta é, afinal, a psicanálise é uma prática confessional? Ela é semelhante à confissão? Porque os padres pedem isso, que o pecador, ao confessar o seu pecado, se alivia da culpa do pecado. A resposta do Freud é brilhante. Ele diz: ele admite que a confissão é parte introdutória, preliminar ao tratamento. A grande diferença entre falar em análise e falar em confissão é que na confissão o pecador diz o que sabe. Na análise, o neurótico deve dizer o que não sabe. Deve dizer mais do que sabe. Na sequência,
a argumentação se dirige em delimitar as cercanias da nova psicologia criada pela psicanálise, que consiste fundamentalmente na construção de um modelo de funcionamento do aparelho psíquico, e essa ideia do aparelho é da maior importância, e é nesse contexto que se inscreve o verdadeiro acontecimento que instaurou a descontinuidade na história da ciência, a estrutura tripartite de um aparelho psíquico sem base anatômica. Diz o Freud: peço que não me pergunte de que material esse aparelho é composto. Isso não tem interesse relevante. Não considero o aspecto material, mas sim o aspecto espacial, topológico e dinâmico. E o valor de tal ficção, diz o Freud, depende do quanto podemos conseguir com ela no tratamento. Ora, esse aparelho tripartite, esse aparelho psíquico, não é um aparelho que contenha uma base anatômica. Primeiro paradigma radical da psicanálise: conceber um aparelho psíquico que não tenha uma base cerebral. Aí me pergunta, bom, então o aparelho psíquico está localizado onde? A resposta é óbvia: no corpo inteiro. Supor que o aparelho psíquico tem uma base cerebral é manter a psicanálise prisioneira de uma neurobiologia, de uma neuropsiquiatria que vai compreender o sofrimento psíquico como déficit de substâncias neuronais. Todo o DSM é construído a partir desse modelo, que o cérebro, o funcionamento neuronal cerebral, é a instância psíquica. Ora, Freud, desde a interpretação dos sonhos, quebra com esse paradigma ao compor um aparelho sem uma base anatômica localizável. Mas então, se não está no cérebro, não está na cabeça, esse aparelho psíquico está onde? Respondo novamente: no corpo inteiro, em todas as vísceras, em todas as glândulas, em todos os órgãos, em cada pedaço de osso. Esse aparelho é revestido por aquilo que há de mais determinante na vida do ser humano, que é a sua corporeidade. Vou usar um termo caro à epistemologia, que é o conceito de corte epistemológico. O verdadeiro corte epistemológico que a psicanálise empreendeu na história da ciência diz respeito a conceber um aparelho psíquico sem uma base anatômica. Portanto, é um aparelho psíquico virtual, um aparelho psíquico estruturado pela linguagem. E Freud apresenta esse aparelho, a estrutura que compõe esse aparelho, tal como foi concebida no livro O Eu e o Isso, publicado em 1923, ou seja, 3 anos antes desse ensaio que eu estou comentando. Então, Freud aí apresenta a estrutura do aparelho, que é aquilo que nós chamamos da segunda tópica, formada pelo eu, o supereu e o isso. E neste capítulo 3 do ensaio, nós vamos encontrar a clássica distinção entre pulsão e instinto, para compreender o jogo de forças que descrevem o caráter dinâmico do funcionamento do aparelho. Então, lembra que o Freud dizia que ele vai considerar, que ele considera o aspecto espacial, ou seja, topológico, e o aspecto dinâmico.
No espacial, esse aparelho é composto de 3 instâncias, que é o eu, o supereu e o isso. Essa é a topologia do aparelho. E no aspecto dinâmico vai aparecer o que ele elaborou como sendo a teoria das pulsões. É o elemento pulsional que fornece o dinamismo do funcionamento deste aparelho. Então, outro conceito da maior importância, e vocês terão um seminário aqui nesse espaço, coordenado pelo Rafael, que é o conceito de pulsão, que é um conceito fundamental. O Lacan, lá no seminário 11, estabelece lá os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, e a pulsão é um deles. Neste momento da argumentação, ao descrever o aparelho em seu caráter topológico e dinâmico, Freud apresenta o que ele chama de a gênese da neurose. Como é que qual é a gênese? Quer dizer, qual é o elemento fundador? Eu não queria usar a palavra origem, porque gênese se opõe à origem. Gênese diz respeito à emergência, aquilo que faz sua aparição, né? Aquilo que emerge. Então, a gênese da neurose é designada nos seguintes termos pelo Freud. O eu fez a tentativa de suprimir de forma inapropriada determinadas parcelas do isso, do inconsciente. Ele fracassou e foi vingado. A neurose é, portanto, consequência de um conflito insolúvel. Eu grifaria aqui a palavra insolúvel. A neurose é a consequência de um conflito insolúvel entre o eu e o isso, o inconsciente. Ao tomar partido do mundo externo, o eu entra em conflito com as exigências do isso. O problema está no fato do eu ser impotente para realizar a tarefa que lhe foi outorgada. Por quê? Porque os recalques decisivos, narcisismo primário, ocorreram todos na primeira infância. E é no capítulo 4, na sequência, que o Freud aborda os conteúdos da vida psíquica, destacando a responsabilidade ética do analista diante dos fatores da vida sexual dos pacientes em análise. A sexualidade tem papel preponderante na etiologia das doenças nervosas. E o analista, mesmo sabendo disso, não pode, atenção, não pode instigar o paciente a falar sobre sua vida sexual. Ele deve esperar pacientemente que o doente inicie sua fala por onde quiser, até o momento em que possa comunicar as suas questões sexuais. Aí você já tem uma questão ética da maior importância. Mesmo sabendo que a sexualidade tem um papel preponderante na etiologia das doenças psiconeuróticas, o analista não deve instigar o paciente a falar sobre sua vida sexual. Ele deve esperar que isso apareça, que isso emerja, que isso venha pela fala do paciente. A posição da psicanálise em atribuir aos fatores sexuais o papel preponderante na etiologia dos sintomas psiconeuróticos é o polo da discórdia entre os próprios analistas. Há uma referência
no ensaio, há uma referência implícita a Jung, por exemplo, que foi quem excluiu a sexualidade infantil da clínica psicanalítica. E o mais forte motivo, essa questão dos fatores sexuais, como estando na etiologia dos sintomas psiconeuróticos, Freud diz que é o mais forte motivo para a hostilidade contra a psicanálise nos círculos médicos e formadores de opinião. A sexualidade infantil, tal como descrita pela psicanálise, atraiu toda a repulsa com a qual ainda se tenta desqualificar a eficácia do tratamento analítico. No final do capítulo 5, em que trata da transferência e dos efeitos do supereu no gozo pelo sofrimento, Freud responde à indagação do interlocutor sobre como e onde se aprende o que é necessário para exercer a psicanálise. Essa questão, então, o Freud fala que é preciso que o leigo pode não ser tão leigo assim, porque ele tem uma formação específica e tal. O interlocutor pergunta: pois bem, onde e como pode-se aprender o que é necessário para exercer, para praticar a psicanálise? Nesse momento da indagação, o Freud reconhece, identifica a existência de 3 institutos voltados para o ensino e formação de psicanalistas. Na época, estamos em 1926. Haviam 3 institutos voltados para o ensino e a formação. Veja que a gente fala ensino e formação. Não são homólogos. Tá? Uma coisa é o ensino naquilo que constitui a transmissão da psicanálise. A outra é a formação. É certo que a formação requer o ensino, mas não se esgota nele. É isso que nós vamos ver agora. Tá? Essa distinção eu considero da maior importância. Então, quais eram esses institutos? Um em Berlim, fundado por Max Eichington, outro era a Sociedade Psicanalítica de Viena, e o terceiro estava sendo criado naquele momento em Londres, sob a direção do Ernest Jones, que foi o primeiro instituto de formação de psicanalistas na Inglaterra. Nesses institutos, os candidatos se submetem eles próprios à análise, recebem instrução teórica e desfrutam da supervisão de analistas experientes, diz o Freud. Em média, a formação dura 2 anos e o iniciante poderá participar de congressos, encontros, para trocar experiências clínicas com analistas mais velhos, mais experientes. Mais velhos aqui não é tanto pela idade, tá? Mais velho significa aquele que já tem um certo percurso na clínica e na teoria. Então, os encontros, os congressos, são momentos importantes de formação, destaca o Freud. Ele incentivava muito a realização de congressos, encontros, porque era o momento para se trocar experiências, para ouvir como cada um, na sua particularidade, praticava a psicanálise e os efeitos que isso tinha no seu trabalho. Ao se engajar no processo de formação, o interessado em praticar a psicanálise já não poderá mais ser designado como leigo. É ilustrativo ler o prólogo que Freud escreveu em 1930, por ocasião dos 10 anos do Instituto de Berlim. Eles fizeram uma revista, um periódico,
em que homenageava-se ali nesse número os 10 anos do Instituto de Berlim, que foi um dos primeiros voltados para a formação de psicanalistas. E Freud foi convidado a fazer um prólogo deste número. Vocês encontram isso publicado, né? E no prólogo, Freud apresenta 3 funções que ele considera importantes no movimento psicanalítico que o Instituto de Berlim teve. Ele cumpriu 3 funções importantes no movimento psicanalítico. Primeiro, tornar a terapia psicanalítica acessível a um grande número de pessoas que sofrem com suas neuroses, tanto quanto os ricos, mas não tem como custear o tratamento. Então, e era uma proposta inovadora do Instituto de Berlim, imagine, isso já no início da década de 20, né? Ele está escrevendo isso em 30, então 10 anos do Instituto, começo da década de 20, o Instituto de Berlim tinha uma clínica, né, em que, pode-se chamar uma clínica voltada para o social, que acolhia pessoas que não podiam pagar numa clínica privada, né, numa clínica particular. Bom, e quem atendiam nessa clínica? Os jovens analistas, iniciantes que estavam em formação no Instituto e que começavam a sua prática clínica em psicanálise atendendo essa demanda e tinham nesse atendimento a supervisão dos analistas, vamos chamar mais velhos, do Instituto. Isso me parece da maior importância. O Instituto de Berlim foi o local onde a psicanálise era ensinada teoricamente e a experiência dos analistas que já tinham um percurso era transmitida aos mais jovens, desejosos, diz o Freud, desejosos, essa palavra está no texto e eu quero insistir nisso, de aprender a praticar a nossa clínica. Quer dizer, é preciso que o ingressante, iniciante na formação, venha ele de onde vier, de que área for, seja da psicologia, da medicina, das ciências sociais, da linguística, não importa. É preciso que ele tenha uma formação básica, acadêmica. É preciso que ele tenha uma graduação, certo? Mas venha ele de onde vier, há um elemento decisivo para acolher alguém no trabalho de formação. É que haja um genuíno desejo de aprender a psicanálise, não apenas conceitual, também conceitual. Tem gente que só quer aprender a psicanálise, mas não tem o menor interesse em praticá-la na clínica. Mas é preciso que tenha um desejo verdadeiro, genuíno, porque é esse desejo que vai garantir o laço transferencial com o estudo da psicanálise. E terceiro, o Instituto permitiu aperfeiçoar nossos conhecimentos das enfermidades neuróticas e nossa técnica terapêutica, aplicando-os e testando-os em novas condições. Pois bem, o capítulo 6 do ensaio, agora volto para o ensaio, é o lugar do embate com os médicos. É o ponto central do ensaio. É o ponto de ancoragem da posição defendida por Freud. Ele diz: permita-me expor-lhe como se configuram realmente as relações dos médicos com a psicanálise, e eu acrescentaria aí, atualmente, dos psicólogos, e como provavelmente se desenvolverão no futuro os médicos, e eu acrescento, os psicólogos,
não tem o direito histórico à posse exclusiva da psicanálise. Pelo contrário, isso é falar do Freud. Pelo contrário, até pouco tempo fizeram de tudo para prejudicá-la, da mais tola zombaria à mais grave calúnia. Como que agora se outorgam o direito de exclusividade à psicanálise? Faço aqui um break, citando uma entrevista de Michel Foucault, em 1981, que tem como título Lacan, o libertador da psicanálise. Nessa entrevista, o Foucault diz o seguinte: perguntaram a ele, era um jornal italiano que fez estava interrogando o Foucault por conta do falecimento do Lacan. Lacan tinha acabado de morrer, e aí foram entrevistar o Foucault perguntando o que ele pensava do Lacan, o que ele achava do Lacan, quem era o Lacan para ele. O Foucault responde: Lacan queria apenas ser psicanalista. Queria apenas ser psicanalista. Isso, ser psicanalista, supunha, aos seus olhos, uma ruptura violenta com tudo que tendia a fazer a psicanálise um ramo da psiquiatria e da psicologia. Ele, Lacan, queria substituir a psicanálise da proximidade da medicina e das instituições médicas, que considerava perigosa, e da instituição acadêmica, que considerava reprodutora de um saber esclerosado. Ele buscava na psicanálise não um processo de normatização dos comportamentos, um processo de adaptação dos comportamentos, mas sim uma teoria do sujeito. Lacan participou de um problema comum a todos nós. Na época, nós descobríamos que a filosofia e as ciências humanas viviam sobre uma concepção tradicional de sujeito humano. Nós descobríamos que era preciso procurar libertar tudo o que se esconde por trás do uso aparentemente simples do pronome G, ou eu. O sujeito é uma coisa complexa, frágil, que é tão difícil falar e sem o qual não se pode falar. Lacan se engajou, como muitos de nós, na reelaboração de uma teoria do sujeito. Voltando ao ensaio no capítulo 6, Freud foi ao ponto da questão em jogo na lei, do caso Reik, que acusava Reik de curandeiro ou charlatão como praticante leigo. Diz ele, para a lei, essa é a lei austríaca, né? O curandeiro é quem oferece tratamento a doentes sem possuir um diploma de médico, reconhecido pelo Estado. Ele diz, pois bem, eu vou apresentar o sentido etimológico da palavra curandeiro. Curandeiro é aquele que empreende uma terapia sem possuir os conhecimentos e capacidades que ela requer. Com base nessa definição, atrevo-me a dizer que os médicos, não só nos países europeus, formam o maior contingente de curandeiros na psicanálise. E isso por uma razão elementar. Na faculdade, o médico recebe uma formação que é oposta ao que ele necessita para praticar a psicanálise. Não há
continua Freud, uma única disciplina que desperte para os aspectos psicológicos dos fenômenos da vida. O neurótico é uma criatura indesejável e um embaraço para a medicina, tanto quanto para o sistema jurídico como para o serviço militar. E eu incluiria para o sistema educacional de igual modo. A instrução médica não faz nada, isso é Freud falando, a instrução médica não faz nada, absolutamente nada, para diagnosticar e tratar os sofrimentos psiconeuróticos. Como não tiveram o interesse despertado para os fatores psíquicos da vida, os médicos se acham predispostos a submetê-los e ridicularizar como sem valor científico. A conclusão desse ponto, no conjunto da argumentação do Freud, é, a meu ver, paradigmática. Enfatizo a exigência de que não se deve exercer a psicanálise quem não tenha adquirido o direito de fazê-lo. Como é que se adquire esse direito? Como é que se adquire essa autorização? Ele diz, mediante uma formação específica. Se uma pessoa é ou não é médico, se uma pessoa é ou não é psicólogo, não tem a menor importância. É um aspecto secundário. Pois bem, termino colocando a seguinte questão aí. Qual a especificidade dessa formação para adquirir o direito, a autorização de praticar a psicanálise? Vou destacar aquilo que já foi dito aqui no início, o famoso tripé. Primeiro, qual é a especificidade dessa formação para adquirir a autorização para praticar a psicanálise? Primeiro, que o sujeito realize uma análise intencional. Isto é, que ele possa ter a experiência de ouvir seu inconsciente. Que ele possa viver a experiência de analisante. Essa experiência de uma análise intencional, ela é ressaltada pelo Freud o tempo todo. Não como uma espécie de critério, tal como se pode estabelecer no sentido jurídico. Ao contrário, é uma experiência que permite ao sujeito reconhecer em si, vejam bem, os efeitos do tratamento psicanalítico. Porque ele não pode, e aqui é proibitivo, ele não pode ocupar essa função de analista para alguém se antes não tenha vivido a experiência de analisando. Ou seja, se ele não viveu a experiência de recolher os efeitos de um tratamento psicanalítico sobre si, eticamente, ele não pode ocupar essa função para um outro. Ao que me consta, não há, academicamente, em jogo essa questão. Não é exigido para você ter o número do CRP que você tenha feito uma experiência terapêutica. Não digo nem de análise, seja ela qual for. Tá? Você pode ter passado pelo curso de psicologia, 5 anos, terminado, colou grau, pegou seu diploma, entrou com pedido no CRP, pegou sua carteirinha, tá? Sem nunca ter passado por uma experiência terapêutica. Como é que eticamente
esse ser que tem um registro autorizado para praticar terapia, para conduzir uma terapia, como é que eticamente esse ser pode se colocar nesse lugar? Se ele próprio não vivenciou os efeitos de uma terapia. Não se trata de saber, observe bem, que saber ele tem diploma, fez disciplinas, tá? A questão não é de saber. A questão é aquela que o Freud falava a respeito da diferença entre a confissão e a análise. Não se trata de falar o que se sabe. Trata-se, numa análise, de falar o que não se sabe. De ir além do que se sabe. Tá? Análise intencional. Esse é o conceito do Lacan. Ele usa essa expressão. Ele fala análise em intenção e análise em extensão. Agora o segundo ponto. O segundo é uma análise em extensão. O que é uma análise em extensão? É aquela, veja, continua sendo análise, continua colocando em questão os elementos transferenciais, só que em extensão é a relação de estudo com os textos clássicos da história do movimento psicanalítico. Onde e com quem é secundário. Ah, por que é secundário? Bom, ainda a respeito do primeiro tópico, da análise intencional. Se essa análise é didática ou não, para mim também tem um efeito secundário. Não é importante. Análise em intenção e extensão, o que articula esses dois eixos, né, é o princípio estabelecido pelo Lacan, que me parece o mais radical na história da psicanálise. E qual é o princípio? O princípio ético diz assim: o analista se autoriza por si mesmo e com alguns outros. Alguns traduzem esse princípio do seguinte modo: o analista se autoriza de si mesmo e com alguns outros. Esse e com alguns outros é que vai articular a intenção, tá? Análise pessoal, e a extensão, com alguns outros. Alguns é alguns mesmo, não é com todos. Tá? Alguns outros é aqueles que eu escolho para realizar meu percurso de formação. Porque reconheço um valor, reconheço o trabalho, reconheço o modo como transmite, reconheço a maneira como lê Freud e aquilo me interessa. Citando o terceiro aspecto dessa formação específica, que é a supervisão. Quando o sujeito, a partir de seu desejo, esse si mesmo aqui implica seu desejo, ser capaz de sustentar o seu desejo, ancorado tão somente em si mesmo, quando ele se autoriza a ocupar a função, e analista não é identidade, eu falava da supervisão, né? Que eu vou terminar aqui. Então, quando o sujeito se autoriza a ocupar essa função, é preciso que ele pratique uma outra experiência importantíssima da formação, que ele tenha uma prática de supervisão. Isto é, procure um analista que tenha uma trajetória clínica capaz de sustentar o pedido ou a demanda de controle. Vou terminar só falando um pouco sobre essa questão do controle. Em francês, eles não usam a palavra supervisão, eles usam a palavra controle. E a gente tem uma certa ojeriza a essa palavra controle. Só que o sentido da palavra controle em francês
é verificação, autodomínio. Tal como a gente fala, por exemplo, controle de si. Quando alguém está... Você precisa se controlar. Você está descontrolada. É esse sentido que a palavra controle tem. Não é o controle superegóico. Tá? Eu preciso... Vou pedir supervisão para aquele analista para ver se eu estou fazendo certo. Não é nesse sentido. E se o analista a quem você foi pedir supervisão responder desse lugar, ou seja, de um suposto saber que vai avaliar se você está fazendo certo ou errado, corre, foge, esse supervisor não serve para nada. Tá? Então, o supervisor, ele tem que ser capaz, repito, de sustentar uma demanda de controle. Tá? E isso implica que o sujeito busque ali nesse outro uma espécie de referência para verificar. Olha, diz que o controle tem a ver com verificação, né? Para verificar se a sua escuta está dando conta de apreender a demanda que você tem de tratamento. É só isso. É simples assim? Sim. Só. Você vai falar aquilo que você escuta para alguém. E esse alguém vai escutar aquilo que você escutou. Mas já num outro nível. Porque aquilo que você escutou já vem marcado pelos efeitos da sua própria experiência de análise, a sua própria experiência de leitura do texto. Então a supervisão é um lugar de verificar, e é isso a palavra certa, de verificar se você tem autodomínio, quer da sua experiência de análise, quer na relação com os textos. Domínio no sentido de apropriação. Sim, sim. Né? De apropriação, exatamente. Porque, e aí você dizia, escutei aqui vocês falando, é uma formação continuada, contínua? Sim, porque é imenso, termino aqui, é um imenso prazer estar com aqueles que praticam a psicanálise. Não é porque você sabe menos, você sabe mais. É porque falar disso mostra o quanto a psicanálise virou para você um sintoma.